típico feijão com arroz pode estar perdendo espaço na mesa dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, divulgada este mês. Em 15 anos, caiu pela metade o gasto das famílias com cereais e leguminosas. Duas possíveis explicações são o aumento do consumo de produtos prontos e as refeições fora de casa. As mudanças dos hábitos alimentares do brasileiro e as consequências disso para a saúde da população são o tema do nosso Alerj Debate de hoje. Eu converso com o André Martins, gerente de pesquisa do IBGE, e com Catarine Nader, nutricionista. Muito obrigada pela presença dos dois. Bem-vindos ao programa Alerj Debate. Eu queria começar com o André. André, fala um pouco dessa pesquisa. Como é feita a pesquisa de orçamentos familiares e o que ela está trazendo para a gente esse ano, principalmente nessa questão da alimentação? Essa pesquisa de orçamentos familiares, ela tem origem no Estudo Nacional da Despesa Familiar, que foi executado nos anos de 74 e 75. Né? A gente sempre fala 2 anos porque a pesquisa fica 12 meses pesquisando informação. Né? Um ano, né? Um ano em campo, exato. E foram essa última 58 mil domicílios pesquisados. É uma pesquisa grande, tem um porte grande. Né? Porque ela é muito completa na parte de despesas e rendimentos. Né? Então, chega a trabalhar com a família cerca de 7 dias, né? Então, o pesquisador fica ali com a família, ali com a 7 família, dias. Exatamente, porque tem os tipos de despesa que são individuais, como corte de cabelo, a unha, né? Aquisição de roupas, tem tipos de despesa que são comuns da família, né? Como energia elétrica, água, né? Os alimentos que adquirem para formar a despensa, né? E também as características dos domicílios, né? E também a gente pergunta sobre o trabalho e rendimento das pessoas moradoras. Então, ela é muito completa para atender o objetivo, né? Que é estudar a estrutura de despesa das famílias. Então, por isso que tem toda essa... gasta todo esse tempo no domicílio e as famílias atendem muito bem ao IBGE e a gente fica muito agradecido também. Que bom, parabéns para o IBGE. Mas então fala um pouquinho dessa questão da alimentação dentro da pesquisa. Então um dos tipos de despesa, né, que fazem parte do orçamento familiar são as despesas que que as famílias fazem para compor a sua despensa, né? Então ali tem de tudo, arroz, feijão, manteiga, pão, refrigerante, né? Então, de 2002, 2003, a partir de 2002, 2003, essa pesquisa passou a ser feita de forma nacional, né, em todos os estados da federação. E a gente vem acompanhando esse tipo de despesa para compor a despensa, né, para a alimentação no domicílio, né. E aí você vê essas questões de cereais e leguminosas, por exemplo, diminuindo a participação dos gastos, né, com esse tipo de alimento, né, ao mesmo tempo que você vê um aumentozinho na aquisição de alimentos preparados, né, e também bebidas e infusões, né, mas mantendo ali sempre na liderança as despesas, por exemplo, com a aquisição de carnes, né, que compõem até porque é mais caro. Compõe ali, está sempre presente ali na alimentação dos domicílios, né. Então, são essas características que a gente vê observando e fica um pouco preocupado com essa questão de alimentos prontos, né, sendo adquiridos para consumo no domicílio. Agora, uma coisa que você me lembrou é que as famílias estão comprando menos para fazer em casa, mas isso não significa que elas estejam consumindo menos o arroz e o feijão, porque elas podem estar consumindo fora de casa ou pedindo a entrega do restaurante. Exato. Mas estão comprando menos ali no supermercado para cozinhar em casa. Exato. É o que a pesquisa vem mostrando no tempo. Então, agora vamos para a nutricionista. Catarine, em termos nutricionais, o que significa as pessoas estarem cozinhando menos em casa esses 2 alimentos que são fundamentais, são a base aqui da alimentação do brasileiro, né? É perigoso, né? Porque a gente ainda não tem essa noção do que as pessoas estão realmente consumindo fora de casa. A gente acredita que muita gente, sim, esteja consumindo ainda comida de verdade nas ruas. Explica comida de verdade. Comida de verdade é o arroz, é o feijão, é a comida que a gente costuma fazer dentro de casa e não o produto industrializado em si. A lasanha pronta. Não, é o que a gente faz, o arroz, feijão, o frango, a carne, a salada, isso é a comida de verdade no caso. Então, e a gente ainda não tem essa noção exata, mas muito provavelmente tem gente que continua consumindo nas ruas também.
Só que é aquilo, a comida feita na rua, a gente não sabe como é feita, como é a gente fazendo dentro de casa. Então, pode ter mais sódio, né, mais sal, pode ter mais óleo, e isso afeta na saúde das pessoas, com toda certeza. E aí a gente tem um número maior de obesos, hipertensos, Exatamente, diabetes, que são doenças crônicas, né, e que afetam a saúde pública em geral. A gente tem um número aqui do Ministério da Saúde, o Brasil ganha por ano 1 milhão de novos casos de obesidade. Isso não é à toa, né? Então a gente pode considerar que as pessoas muito provavelmente estão comendo pior de uns tempos para cá. E quais são as substituições aí que você considera piores? É substituir um suco natural por um refrigerante, ou o próprio refrigerante ao invés de tomar uma água. Ao invés de comer um arroz e o feijão, você comer essa lasanha pronta, por exemplo. São os cortes de carne que você escolhe para você comer. Isso também faz muita diferença. A quantidade de gordura que você come, né? O lanchinho da tarde que você vai ali e você opta por comer um salgado na rua, ao invés de levar uma fruta para o trabalho. E isso faz diferença no final da vida. Agora, tem a questão da saciedade, né? A fruta vai te saciar como um lanchinho, como um salgado, uma fritura. Então, aí que tá, né? O legal é a pessoa se organizar. Para ela poder... Que é o mais difícil, né? Vamos falar a verdade. É difícil. Se organizar na alimentação é difícil pra caramba. Muito. Mas ao longo do tempo a pessoa leva de boa. É mais o início. A pessoa pegar, ela pensar, o que eu vou consumir nessa semana? Dá umas dicas aí, vamos lá. Vamos dar umas dicas aí da nutricionista. Vamos lá. O fim de semana né? São 2 dias bons pra gente se organizar. Exatamente. Principalmente domingo à noite. Vamos lá. O que a pessoa pode fazer? Ela vai comer domingo à noite em casa. Domingo à noite não. Ela vai almoçar em casa no domingo. Ela já pode fazer um pouco a mais aquela comida e já levar na segunda. Ela já tá deixando de comer na rua. Já é uma coisa que pode ser feita. Bacana, mas ainda tem a terça, quarta, quinta... Já é um pequeno começo. O que ela pode fazer também? Sentar, mexer lá, pode ser no computador, onde ela quiser. Ela vai colocar algumas preparações. Eu costumo comer arroz, feijão, frango, brócolis. Pronto, um dia. No outro, arroz, feijão de novo, para não modificar tanto, né? Vamos lá, também a pessoa não tem tempo de ficar preparando 50 coisas. Então, ela já bota o arroz e feijão, pode mudar para uma carne, aí ela pode escolher... Quando ela for escolher o frango, ela pode escolher um peito de frango, que é um corte mais magro do que uma sobrecoxa, por exemplo. Aí ela vai escolher uma carne, ela pode escolher um patinho, que também é mais magro do que outros cortes. E aí ela já está começando a dar uma melhorada na alimentação dela. E aí ela vai lá se programando na semana. Ela pega, faz uma lista de compras com aqueles alimentos que ela escolheu para a semana dela, compra, e aí ela também já está economizando, porque ela vai comprar o que ela vai consumir. E ela indo com uma lista de compras no supermercado, diminui as chances dela comprar besteiras. Isso aqui tá em promoção. Vou levar. Ela já tá indo com aquilo ali certo do que ela tem que comprar. Ela também tem que ter um pouco dessa consciência do que ela vai gastar. E aí, a partir daí, ela pode pegar o domingo dela à noite e já preparar em grande quantidade. O ideal é que ela já compre os potinhos, principalmente de vidro, né? É o ideal, né? Sejamos sustentáveis. E ela já botar ali, porcionado, congelar e durante a semana ela levar. Perfeito, esse é o ideal. É interessante essa questão da alimentação e desses produtos prontos, né? Porque a gente observa que isso está mais associado também às famílias de maiores rendimentos, né? Há uma incidência maior uma coisa que eu queria te perguntar. Nessas famílias de maiores rendimentos do que na de menor rendimento. Mas a gente observa a incidência dos alimentos prontos também nas famílias de menores rendimentos. E também é uma coisa regional, né? Assim, você também vê uma maior participação desse tipo de alimentação para o Sudeste, Sul, Centro-Oeste, menos para Norte e Nordeste, né? Muito embora essa questão também das despesas com alimentação fora do domicílio, né? Elas têm aumentado em todas as regiões. No caso dessa pesquisa agora, ela até mostrou que no Sudeste ela teve uma estabilizada, né? Então a gente teve um momento de maior dificuldade, o Sudeste sofre muito com
com essa parte econômica, né? Então as Desemprego. famílias seguraram um pouquinho, porque essa alimentação fora de casa, ela também pode ser mais cara, né? E ela está muito associada ao você sair para trabalhar, né? Exato. Se você está em casa, por exato. algum motivo, você tem Agora, menos motivo para comer fora. Agora, para as outras regiões, a gente observou que ela continuou aumentando em relação à pesquisa passada, como foi o caso de Centro-Oeste, do Nordeste, né? Um pouquinho, mas aumentou, né? Então fica essa questão, se é uma questão de oferta também, né? Uma maior oferta de alimentação, de disponibilidade para você se alimentar fora de casa, e as pessoas estão fazendo esse tipo de consumo, né? Então há uma troca da despesa para a aquisição dos produtos para o domicílio, para a aquisição de produtos para consumo fora do domicílio, né? E o que eu queria te perguntar é em relação ao arroz e ao feijão, né, os cereais e leguminosas, como é que você consegue fazer um corte aí nesse sentido do poder aquisitivo das famílias? As famílias de mais baixa renda ainda consomem mais? Sim. As famílias de menores rendimentos têm, quando a gente separa, né, conforme eu falei, as famílias de menores rendimentos têm uma alimentação mais baseada no feijão, com arroz, no macarrão, né? E as famílias de maiores rendimentos, eles têm um investimento muito maior no alimento pronto, na alimentação fora de casa, principalmente, né? Isso aí é marcante. Muito embora, conforme eu falei antes, para essas classes de rendimento extrema, a presença do alimento pronto, ele já existe, tanto para o menor rendimento quanto para as famílias de maior rendimento. Ou seja, isso é um tipo de padrão, né, que está chegando e as pessoas estão se apropriando. E a gente precisa prestar atenção, porque a associação com esses tipos de produto pode levar a questões, né, de nutrição e de saúde não satisfatórias, né? Pela presença de sódio, gorduras, né? Então a gente tem que ficar prestando atenção nisso. Você tem percebido com os pacientes esse aumento? Sim, a obesidade vem aumentando muito e o pior é que é desde a infância, né? Crianças obesas. Exatamente, vem aumentando muito por causa dos industrializados que as mães já estão dando para as crianças. A mãe muitas vezes não tem tempo, trabalha fora e acaba dando esse tipo de alimento para as crianças. Então, e aí nós estamos tendo cada vez mais adultos obesos e que já vêm obesos desde novos. Desde a infância. A gente Exatamente. vai continuar falando sobre esse assunto no segundo bloco. O Alerj Debate vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já.